Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Trader do Violino falando. Estou aqui para compartilhar com vocês mais um diário de trader, mais um dia extraordinário, mais um dia incrível, apesar dos desafios que todo dia nos traz, mas graças a Deus foi um dia ao qual eu estava muito bem comigo mesmo, estava ali com a mente com bastante clareza para conseguir estar executando ali tudo aquilo que a gente vem estudando dia após dia, buscando aí estar lapidando e se aperfeiçoando. Eu não quero perder tempo, tá, pessoal? Vamos lá, já quero ser bem objetivo com vocês. Aí nós temos aí o nosso resultado do dia, tá? Nós temos aí o nosso fator de lucro. Nós tivemos aí 8 operações. Dessas 8 operações, nós tivemos um fator de lucro aí de 2,32, tá? Foi um fator de lucro muito bacana, que mostra que nós estávamos aí, 2,39, perdão. Fator de lucro legal, que mostra que nós estivemos aí bem alinhado com aquilo que nós buscamos todos os dias, um lucro bruto de 840 e uma perda ali, um prejuízo de 352, tá? 8 operações, dessas 8 nós tivemos aí 5 operações vencedoras e 3 operações perdedoras. Eram 10h30, tá? O mercado ele já havia começado a dar uma correção bem interessante. Isso logo após o mercado ter renovado máximas. Ontem nós tivemos aí balanços e houve aí uma queda bem acentuada e por volta aí de 10h32 eu estava aí me preparando para fazer a minha primeira operação. Vamos estar analisando e vendo como foi aí o meu posicionamento. Hoje fiz muitas coisas bacanas. Vamos lá, nesse primeiro momento, gente, eu havia comprado aí 2 contratos, tá? É uma das estratégias que eu tenho falado para vocês que eu tenho utilizado para poder me dar essa possibilidade de estar trabalhando melhor a operação, flexibilizando esse meu stop, tá? E até o momento tem dado super certo, tá? Nesse momento, ao perceber que o mercado ele havia vindo ao ponto que me interessava, eu decido abrir mais 2 contratos. Eu tinha dois, então agora nós ficamos ali com 4 contratos. Lembrando, gente, que essa operação, ela foi uma operação aí que durou 20 minutos, foi uma operação bem longa, tá? Eu acho que foi uma das minhas maiores operações, acho não, pelo que eu estou verificando aqui, foi a minha maior operação. E foi necessário aí muita paciência, muita calma e muita clareza também para entender que o mercado ele iria estar fazendo aí essa correção, que era o que eu buscava, né? Eu confesso para vocês que hoje eu estava aí acreditando numa possibilidade de o mercado fazer um movimento semelhante ao dia anterior, mas eu consigo identificar o movimento que o mercado estava indo e seguir o fluxo. Vamos observar como foi essa operação. Nesse momento eu abro mais 2 operações para poder estar melhorando aí o meu médio, tá? O meu foco é cada vez mais está melhorando meu preço de entrada. E o meu dedo, gente, ele sempre está ali nos meus stops. Lembrando que se o mercado descesse ali e pegasse as minhas operações, eu teria que parar o meu dia, tá? Vamos estar analisando como foi aí essa minha operação. Eu percebi ali que estava entrando ali um fluxo comprador interessante, então fiquei confiante nessa operação. Essa operação aí, percebam que existem aí algumas marcações que me interessavam. Essa região aí dos 637, 23637, é uma das regiões que me interessava, é uma das regiões aí do meu estudo e me levou aí a estar executando essas ordens de compra. Nesse momento eu havia comprado mais duas, então totalizaram aí 8 ordens de compra. E quando o mercado ele chega próximo de uma região que me interessa, que é uma região onde nós temos ali uma marcação do Ishimoku que nos mostra que existiam ali resistências intrigantes, tá? Então eu decido colocar esse dinheiro no bolso, tá? E eu encerro essa operação às 10 horas e 53 minutos. Às 10 horas e 53 minutos eu decido estar encerrando a operação. Às 10 horas e 58 minutos eu decido estar fazendo ali uma venda, tá? Percebam que minha leitura estava muito boa, bateu naquela região, percebi que o mercado estava começando a fraquejar, decido estar executando ali as minhas 2 vendas, duas operações ali de venda, 2 microcontratos, e vamos ver como foi o desfecho, tá? Vamos analisar como foi o desfecho. Não existe nada melhor do que quando nós estamos operando e identificamos um padrão, temos o nosso padrão, né? Aquele padrão favorito que a gente vê que quando o mercado tem aquele comportamento, normalmente a taxa de assertividade aumenta, e é exatamente isso que eu estou fazendo, tá? Devido eu ter aí já o meu tempo de tela, eu conheço já os meus padrões, essa é a minha forma de operar, essa mesma forma aí eu utilizo também no MetaTrader, tá? Mas eu trouxe isso para Black Arrow e graças a Deus continua dando certo, né? Porque quando a gente respeita os nossos padrões, a tendência é que o nosso resultado ele continue dando certo. É claro que dia após dia a gente vai tentando aí lapidar, vai tentando aí refinar e principalmente trabalhar o nosso controle emocional para estar lidando, né, com as mais diversas situações que ocorrem aí no mercado financeiro. Olha, nesse momento eu decidi encerrar essa operação, tá? Eu encerrei ela e
encerrei ela de uma forma um pouco prematura, né? Percebam que o mercado ele deu uma corrigida bem bacana mesmo. A minha próxima operação, eu vou estar entrando aí às 11 horas e 28 minutos. 11h28, o mercado ele vai estar me dando aí a oportunidade de estar fazendo a minha próxima operação, que seria a minha terceira operação do dia, mas percebam que se eu tivesse esperado mais um pouco naquela operação anterior, certamente eu teria feito um lucro legal, quem sabe até chegado mais próximo ainda da minha meta do dia. Vamos analisar como foi aí essa minha operação. Essa minha terceira operação, ela durou cerca de 7 minutos, 7 minutinhos. Nesse momento, eu estava acreditando que o mercado pudesse mais uma vez ir buscar aquela região ali próximo ali aos 23.676, mas o mercado ele começa aí a demonstrar que não está com aquela força toda para passar dessa região. E vamos ver como foi que eu me comportei, né, nessa operação. Vamos ver se eu fui ágil, né? Lembrando que essa operação ela demorou 7 minutos. Foram 7 minutos, o mercado ele está trabalhando essa região e os 650 era uma região minha do meu estudo, tá? E mais uma vez eu antecipo essa região, decidi entrar, deveria ter aguardado, quem sabe, a confirmação ali dos 23,60, o rompimento dessa região dos 23,60, ou então, ao perceber fraqueza naquela região, poderia até ter realizado uma venda, né? Poderia ter vendido naquela região. Mas nesse momento, talvez, acreditando que o que ocorreu ontem, devido aos resultados dos balanços da Microsoft, da Meta, devido ao mercado ter subido muito, eu acreditava que hoje isso pudesse acontecer também. Bom, percebam que o mercado ele chega em alguns momentos, a ordem ficar positiva, ficar um pouco acima do meu preço, mas percebam que nesse momento sempre existe aí uma pressão vendedora para não deixar o mercado ganhar, né, os 650. Ó. Sempre existe aí uma pressão vendedora. Nesse momento aí o mercado aí, ó, tentando se manter acima dos 650, e percebam que aquela região ali dos 656 seria uma excelente região, né? Nesse momento, olhando agora, seria uma excelente região para cogitar uma possibilidade até de ter vendido, né? Ao invés de estar posicionado comprado, né? Mas infelizmente nesse momento eu estou comprado e não vendido, né? Fiz uma compra e eu percebo aí que o mercado, o interesse comprador não quer colocar o preço aí acima da região dos 650, né? A gente vê que toda vez que o mercado chega ali, bate nos 656, a força vendedora logo vem e empurra o preço para baixo, um sinal claro que os compradores aí, eles não estão com tanta vez, não estão com tanta força. Ó, percebo que eles tentam empurrar o preço para cima dos 650, mas a pressão vendedora chega e empurra o preço abaixo dessa região, né? Poderia ter saído mais rápido dessa operação, hein, gente? Eu poderia ter feito isso, eu acredito que eu esperei demais. Olhando agora, podendo me autoanalisar, eu vejo que está muito claro, né, que o mercado ele não estava com apetite comprador nesse momento, o apetite era mais vendedor. E eu deveria já ter encerrado essa operação. Como eram dois contratos, muito provavelmente foi isso que me levou a ter um pouquinho mais de paciência, de esperar. E aí, quando o mercado ele começa ali, ó, bater na região ali dos 638, ó, e nesse caso aí ele já havia perdido aí os 40, aí eu faço uma modificação no meu stop, mas nesse momento o negócio começa a ficar cada vez mais estreito. E ali existia uma marcação ali embaixo, eu percebo 23.601. Essa marcação minha é uma marcação que eu acreditava que o preço ele pudesse estar segurando, tá? É uma região ali muito forte, que é uma região do topo anterior, né, que era resistência, agora virou suporte. Eu fiz uma marcação ali na região dos 625, aquele fundo, e eu estou observando para ver se vai ter o fluxo comprador. Eu queria sair dessa operação apenas com a certeza de que realmente o mercado ele não iria respeitar essa região e que iria se manter abaixo. Percebam que se eu tivesse saído daquela operação lá acima, nossa, talvez eu tivesse até virado a mão e ter vendido e talvez nesse momento eu estivesse melhor, né? Mas não consegui ter ali a percepção para estar fazendo isso com mais agilidade, né? Mas vamos ver como foi o meu posicionamento nesse momento, gente. Essa operação, eu queria dizer para vocês que essa operação ela durou aí 7 minutinhos. Olha só, o mercado fechando abaixo dos 625, o mercado fechou abaixo dos 625. Nesse momento eu estou esperando para ver se o mercado ele iria estar fazendo, né, uma leve correção. Às vezes o mercado faz isso, então eu estou esperando e ó, encerro a minha operação, gente. E nesse momento que eu encerro a minha operação, eu faço o que agora? Eu entro vendido. Decido virar a minha mão, tá? Decidi estar virando a minha mão e vamos ver agora como eu vou estar me comportando. Entrei vendido, aí vamos ver. Olha só que legal. Entrei aí nessa região, e o mercado aí tentando forçar acima dos 625 e eu decido fazer o quê? Decido fazer mais outra venda, pois eu estou aí acreditando que o mercado ele poderia sim estar caindo, tendo em vista que o fluxo vendedor estava muito mais intenso, muito mais forte do que o fluxo comprador. Percebam como foi interessante. Antigamente, eu já entrava logo de cara com 4 contratos. Dessa vez, ó, eu dividi. Entrei vendido lá embaixo nos dois, e quando ele foi lá em cima, eu abri mais dois.
Dessa forma, eu melhorei o meu preço médio. E vamos ver aqui com quanto eu saí dessa operação. Essa operação, gente, olha, confesso para vocês que, por acreditar que o mercado iria segurar esse 601, eu saí dessa operação de uma forma prematura. Olha só, saí de uma forma prematura e vamos olhar aqui. A minha próxima operação foi uma operação que ela não demorou, tá? Ela já foi aí às 11 horas e 39 minutos. Eu terminei aquela às 11h37 e às 11h39 eu já decido fazer uma outra operação e dessa vez, deixe-me ver, dessa vez também foi uma operação aí que eu vou estar vendendo. Vamos verificar como foi. O mercado aí, ó, batendo aí nessa região, né, dos 625 novamente. Deveria ter tido um pouquinho mais de paciência com a minha operação anterior, mas como eu tinha identificado aquela região ali dos 23.601, percebam ali que no canto lateral o mercado aí, ó, nesse momento eu coloco para dou uma olhada, uma visualizada em como é que está o meu resultado, como é que está a minha assertividade, se estou muito longe da meta, porque o objetivo é só um, bater meta e encerrar o dia. Mas ó, percebam que ali, próximo ali da região dos 23.601, lá na lateral esquerda, a gente vai identificar aqui, ó, aquela região foi uma região muito brigada. Se vocês analisarem no gráfico do Nasdaq, vocês vão ver que foi uma região brigada. Gente, próximo desses 625, eu decido aí estar fazendo mais duas vendas. E vamos estar analisando aí e vendo qual foi aí o desfecho desta minha operação. Vamos estar vendo qual foi aí o resultado que nós conseguimos estar obtendo. Nesse momento, gente, eu deu um bug na minha plataforma, e isso foi um bug mesmo. Eu tentei com um pouco de receio, né, de estar errado e não deveria ter encerrado a operação assim, mas eu tento encerrar a operação por estava acreditando que havia possibilidade realmente, como o mercado tinha batido na região dos 23.601, eu estava temeroso, né, de o fluxo comprador empurrar lá para cima e decidi de uma forma aí meio que prematura estar encerrando aquela operação. É algo que vamos ver se foi uma decisão sábia, se foi uma decisão inteligente ou não. Ou seja, a minha operação ela durou 49 segundos. E nesse momento eu decido fazer o quê? Eu decido executar uma ordem de compra. Acreditando que os 23.601 ele poderia segurar, pois é uma região ali de um suporte interessante. Aí eu decido fazer mais duas compras ali, ou seja, não existe suporte ou resistência que segure um fluxo intenso. Não existe, tá? Se vir um fluxo intenso, não tem suporte ou resistência que vá segurar. Vamos ver como é que a princípio o mercado ele vai estar se comportando nessa região. Lembrando que nesse momento eu estou aí com 6 contratos. Vamos ver, vamos analisar, gente, olha só. E o mercado bem próximo da minha região ali dos 601. Nesse momento, o que eu estou analisando é se o mercado passar dos 601, eu encerro tudo aqui na mão e ponto final. Nada de dar bobeira. Ó. Olha só, olha que legal. O mercado ali, ele rapidamente ele vai chegar na minha meta do dia, mas foi muito rápido e eu não consegui estar encerrando, né, no momento certo, no time certo. Vamos ver o que é que vai acontecer. Ó, decido encerrar e o mercado mais uma vez, se eu tivesse ficado nessa operação, ele provavelmente teria pego meu stop. Vocês estão vendo? Olha que interessante, ó, ele limpou lá abaixo, então eu saí dessa operação no momento certo. E agora, acreditando que esses 23.601 havia respeitado, eu decido, ó, ter comprado. Talvez eu deveria ter esperado a confirmação ali realmente dos 10. E aí o mercado, ó, começa a entrar um fluxo de começa a entrar um fluxo de venda, fluxo esse forte, gente. Que fluxo foi esse? Nossa. E aí o mercado já tinha passado ali da região dos 23.601 e eu estava comprado aí com dois contratos. Dois contratinhos. Dois contratos. Deixa eu ver, foi dois contratos? Não, gente, não foi dois contratos. Eu vou estar fazendo aí mais alguma coisa, ó. Decidi comprar mais dois, ou seja, eu fiquei com 4 contratos, porque eu queria melhorar o meu preço de entrada, né? Eu acreditava que o mercado ele poderia estar segurando essa linha que eu coloquei, uma média de 200, tá? Mais um rastreador de tendência, né, que eu às vezes gosto de utilizar, tá? E vamos ver, né? Vamos ver como o mercado vai se comportar. Eu uso mais essa média de 200 como balizador, né, de tendência. Quando o fluxo vem de forma intensa, eu consigo estar tendo uma análise melhor para estar tomando minhas decisões. Gente, nesse momento eu decidi encerrar a operação e ao perceber que houve um fluxo intenso, de venda, eu decidi, ó, pesar a mão, abrir
mais de dois contratos. Nesse momento aí totalizaram aí, nesse momento totalizaram 12 contratos. 12 contratos, o mercado aí chegando próximo de estar me tirando, ó, meu negativo ali em 357. Eu estava preparado, se o mercado realmente subisse e me limpasse, eu pularia fora da operação. Era o que eu faria, pois teria batido a meta do dia, mas eu estava confiante, né, de que realmente houve um fluxo bem interessante aí, um fluxo vendedor. Eu também estava dando uma olhada nas ações, eu estava vendo aí que a maioria delas estava negativa, com exceção aí de Meta, Amazon, Microsoft, Nvidia e Apple aí nesse momento estava no zero a zero. As demais estavam negativas, então eu estava confiante acreditando que o mercado ele hoje nesse momento ele estava mais vendedor do que comprador, né? Então vamos analisar, ele tinha perdido ali os 601 que eu havia marcado ali em cima, que foi a região de estudo, tá? E é tanto que eu coloco um dos meus stops lá acima do 601 e vamos analisar quanto tempo durou essa operação. Pessoal, essa operação, ela durou 6 minutos. Não foi uma operação demorada, foi uma operação assim rápida e vamos ver, né, qual foi o desfecho dessa operação. Percebam que nesse momento meu resultado do dia ali está em 118, US$ 100, né? Por mais que o meu resultado em aberto esteja maior, lembrando aí que eu fiz um lucro, né? Eu não perdi o meu lucro todo do dia. Então eu tenho um lucro. É por esse motivo que meu resultado em aberto, ele, ele está ali ó, mostrando ao menos 100, 180 e o meu resultado do dia ali, ó, cada vez mais se aproximando de ficar positivo, né? Foi uma operação que eu tive que ter muita paciência, meu povo. Muita paciência mesmo. Confesso para vocês que nesse momento eu já estava analisando ali pensando, poxa, se ele ganhar os 80, eu vou ter que encerrar tudo. Vou ter que zerar tudo. Se ele ganhasse esses 80 com força, eu ganharia tudo. E nesse momento eu estava olhando até para aqueles 583 ali que está marcado. Ó. Eu estava olhando ali pensando, cara, se ele passar desses 583, né, então realmente houve um impulso de compra, uma força compradora forte, então eu encerro tudo. Eu pulo fora da operação, nem espero ele subir ali para estar pegando o meu stop, né? Embora eu posicione, gente, o meu stop lá, mas muitas das vezes eu saio da operação, ó, no dedo. Ao perceber que o cenário está mudando, eu já encerro, não espero pegar meu stop. Às vezes eu espero, às vezes não, mas eu gosto realmente assim, eu tenho trabalhado isso em mim, de ter paciência e estar analisando aí as regiões para poder realmente ter certeza, né? Porque não existe coisa pior do que a gente encerrar uma operação, a gente está vendido, a gente encerra a operação e o mercado ele simplesmente continua em direção à nossa operação que foi cancelada, que foi encerrada, né? Então, como vocês viram lá em cima, né? Eu tinha vendido, se eu tivesse sido um pouco mais paciente, teria feito até um lucro melhor, talvez tivesse até batido a minha meta antes. Nesse momento aí eu busco não cometer o mesmo erro e vamos ver qual foi aí o desfecho dessa operação. Gente, eu queria compartilhar um negócio com vocês também, não quero deixar passar isso, tá? Percebam que aqui embaixo nós temos um gráfico de 1 hora. Havia uma região que eu já havia estudado. Essa região é a região aí dos 23.537. Essa região é uma região muito interessante, é uma região muito forte, que é uma região do Ishimoku. Essa região do Ishimoku, ela mostra pra gente onde é que havia um suporte forte e onde havia uma possível busca de liquidez, né, para estopar a galera, tal. Então, eu estava de olho naquele alvo que é os 23.537. Nesse momento começa a entrar aquele fluxo extraordinário de venda e eu a todo momento ali dando uma olhada no meu resultado do dia, tendo paciência para não, de forma precipitada, ir lá e encerrar a operação. Percebam que eu bati aí quase US$ 500. E nesse momento eu fiz o quê? Eu pulo fora. Por quê? Você aí do outro lado poderia estar dizendo assim, poxa, trade do violino, você encerrou a operação, você poderia ter feito um lucro melhor. Vocês estão vendo que a minha região ela está marcada? 537? Esses 537 é uma região de estudo. Gente, já parou para pensar se eu não saio dessa operação com minha meta batida e o mercado sobe todinho. Seria terrível, seria frustrante. Então eu decido estar encerrando a minha operação justamente por conta dessa região. E olha que interessante, olha o movimento que o mercado está fazendo. Olha esse movimento que o mercado está fazendo, ou seja, um fluxo comprador tentando bater nessa região, a galera tentando defender essa região. Então percebam que essa marcação que eu fiz, esse estudo que eu fiz, observando detalhadamente, minuciosamente os pontos, as regiões, valeu muito a pena, sabe? Se eu não tivesse encerrado com a minha meta, o que é que eu poderia ter feito? De repente cometido uma bobeira grande, né? Aquela bobeira lá onde o mercado ele começa a voltar contra a gente, mesmo a gente estando posicionado, e a gente vê o nosso lucro diminuindo e a gente vai fazer o quê? Não, vou encerrar. Ou seja, para não ter que encerrar a operação com um lucro lá em cima, eu preferi encerrar ela mais abaixo, pois aí dessa forma eu maximizaria o meu lucro. Pessoal, esse foi o vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Estou buscando aí ter esse compromisso comigo mesmo e com vocês para poder estar compartilhando aí as minhas operações, fazendo desse canal uma espécie de diário de trader online. E eu espero que você esteja aí aprendendo alguma coisa comigo, né? Espero que os meus erros e os meus acertos eles possam estar servindo de aprendizado para você.
Quero aproveitar para você e pedir a você que ainda não é inscrito, se possível, se esse conteúdo é interessante, é relevante para você, se inscreva no nosso canal. E você que já é inscrito, não deixe de deixar um comentário, não deixe de interagir com a gente, compartilhar com a gente como foi o teu dia, quais tipos de estratégias que você tem utilizado, qual tipo de ativo que você tem operado, tá, gente? Lembrando que nessa operação eu também contei com o apoio da Latos, Panorama da Latos, tá? Gente, um forte abraço e que Deus continue cada vez mais abençoando os nossos dias. Até a próxima.